Olá, muito bom dia, seja bem-vindo em mais um podcast Rara, consultoria e treinamento, sempre com o Ivan Krieger, palestrante, para trazer temas importantes e relevantes para você que nos acompanha sempre em nosso podcast. E ele está com a gente aqui. Ivan, seja bem-vindo mais uma vez no podcast Rara, consultoria e treinamento. Bom dia. Ok, bom dia, Darcy, bom dia a quem nos acompanha. Também é importante frisar aí que hoje a gente chegou 7 minutos depois, então é importante a gente caprichar no tempo. Então, peço desculpas aqui pelos 7 minutos e que a gente tenha isso não como hábito, porque quem gosta da excelência, Darcy, chega no horário, não, chega até antes, né, para que tudo ocorra na normalidade. Então, eu conclamo que todos nós, a gente se dê conta de que cada vez que um atrasa, você prejudica dois. Cada vez que um atrasa, você prejudica dois. E só esse conceito já melhora muito a vida das pessoas e das empresas, né? Muito bem, importante, né? Ser pontual. Vamos lá. Então, Ivan, vamos hoje com o nosso podcast Rara começar a trazer informações importantes. E a gente começa com uma pergunta importante. Como funciona o ramo de palestras? É um ramo bem estranho. Primeiro que quase pouca gente sabe que é profissão, né? Assim, então, é profissão ser palestrante? Sim, ou não só hoje, como há mais de 20, 30 anos já constitui-se uma profissão, né? E ela é dividida em escalas, em degraus, né? Então a gente tem os palestrantes do degrau 1, a exemplo do Bernardinho, a gente vai indo em 4 ou 5 escalas, né? E eu tô lá, assim, até por estar numa cidade pequena, eu estou no conteúdo lá de cima, mas na prateleira ali a gente está na 3ª ou na 4ª, né? Então a palestra hoje, para ter uma ideia do Bernardinho, é R$100 mil, né? 100, 110, e as palestras elas oscilam entre R$300 e 110 mil, né? Então, quando a gente entra nesse ramo, é um ramo complicado, porque que tipo de carro você quer, né? A gente tem carro barato e tem carro de luxo, e aí a palestra é a mesma, né? Então, o ramo de palestras funciona assim, são escalados, são degraus e de acordo com o que você quer gastar e também aquilo que você quer gastar, não investir, né? E aquilo que você está disposto, também às vezes é um marketing, né? Pô, você traz um bam aí e tal, né? E a minha vantagem é que eu tenho um conteúdo muito similar, porque eu estudo esses caras, estudo o conteúdo e aí transformo esse conteúdo num valor bem abaixo aí para os meus clientes, né? Muito bem, você está acompanhando o podcast Rara, consultoria e treinamento, com Ivan Krieger, palestrante. Nós estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook. Pode interagir com a gente, manda a sua pergunta. Ivan, você atua desde 2000 no segmento de palestras. O que mudou no ramo nesses 25 anos? Mudou como todo mundo, assim, mudou a quantidade de gente que faz o que você faz, né? Então, há 25 anos atrás, o que você faz tinha um determinado número de pessoas. Comigo também é assim, tinha menos gente querendo ser e sendo. E hoje eu tenho um número muito maior de palestrantes. Agora, quando a gente entende de marketing, também você segmenta. Então, eu não concorro com todo mundo. Eu concorro com aqueles que têm os mesmos clientes que eu ou que entregam a mesma faixa, né? Volto a dizer, a BMW não concorre com um Gol, por exemplo, né? Então, tem palestrante BMW, tem palestrante Gol, né? Então, essa é a diferença e é assim que funciona o jogo dessa ciência, né? Muito bem, já começou a chegar pergunta por aqui também. Vamos lá. O que você pensa sobre as palestras motivacionais? Você se considera um? Motivacionais, porque as pessoas faz uma palestra motivacional. Não, eu não sou palestrante motivacional, Darcy. Isso tem, dentro das palestras, tem gente que se denomina e intitula isso. E para o leigo, todo mundo que dá palestra é uma palestra motivacional. Então, eu não sou palestrante motivacional. Até eu brinco porque normalmente eu até desmotivo a pessoa, né? Porque assim, a verdade ela tem que incomodar, então é estranho quando alguém sai feliz da vida numa palestra, né? Você tem que sair incomodado, você tem que sair desafiado, agora você tem que sair incentivado. A partir do que você ouviu, modificar alguma coisa para que o resultado que você tanto almeja venha. Então, eu até brinco assim, a minha palestra ela conforta os perturbados e perturba os confortados. Vou repetir. A minha palestra, ela conforta os perturbados, mas ela perturba os confortados.
Você entendeu? Essa é a diferença. Então, eu não sou palestrante motivacional. Tem alguns que são, mas não é muito minha linha. Até porque a motivação não é alegria, a motivação é força. Isso é da física. Então, você tem que entender um pouco de física. Quando eu falo você, não você, mas quem nos assiste ou quem é empresário. Motivação não é alegria, motivação é força. Você pode estar triste, mas pode estar com força. Então, você está motivado. Porque a motivação vem da física, de motor. O motor não é alegre, ele é forte. E tem que ser usado... E tem que ser usado na sua devida rotação. Exatamente. Não em excesso, mas cada motor com a sua potência, né? HP, né? E lembrando que ele demora um tempo para ser amaciado, né? Demora para ser amaciado, ele precisa de uma conjuntura, de um ambiente. Não adianta colocar um motor fora do carro, não adianta colocar um motor fora da máquina, um motor por si só. Ele precisa de energia elétrica, então, olha, assim é a gente tem que ter um monte de fator para que junto o motor possa corresponder à potência adequada, né? Tecnicamente, chegando mais aqui, ó, uma palestra tem de fato o poder de modificar a vida de uma pessoa? A pergunta, a gente precisa dar um passo para trás, Darcy, no sentido de que a palavra tem poder. A palavra tem poder. E aí isso responde parcialmente a pergunta. Então, a palestra modifica? Já vi que sim, já vi que não. Exemplo de uma positiva. Uma vez uma senhora disse, meu Ivan, não sei o que tu fez com meu marido, que depois que ele veio da tua palestra, ele tá um amor aqui em casa. Então transformou, mas o mérito é meu? Não. Talvez eu tenha sido a gota d'água de tudo que ele já tenha enchido. E poderia ser você, poderia ser você, poderia ser um outro. Naquela ocasião fui eu. Então, isso é positivo. Também eu me conforto quando a pessoa diz, Ivan, eu já te escutei 10 vezes e minha vida não mudou. Então, a questão não é a semente certa, no solo certo, na hora certa. Agora, uma coisa é muito claro e eu tenho aprendido isso nesses anos, Darcy. Se você não ouvir nada de ninguém e não quiser abrir-se para entender, de fato a sua vida tem muita dificuldade de ser melhor do que é. É a chamada permissão, Ivan? A permissão, eu diria, a abertura. O teu coração. Não é só abertura de mente, como às vezes na empresa, tem que abrir tua mente. Não, tem que abrir o coração. Porque o coração é porta de entrada para a mente. Primeiro é o coração, depois a mente. Por quê? Porque as pessoas agem com emoção. Elas querendo ou não, mas eu sou muito duro. É duro porque emotivamente você tem uma dificuldade nessa área. Então você disfarça a sua emoção com uma rigidez, que psicologicamente não faz sentido, né? Então a abertura de mente ela vem com o coração. Por isso você toca a emoção. E aí que vem o perigo das palestras. Tem gente que fica só aqui. Você chora barbaridade na palestra, mas no outro dia a tua vida está igual, né? Então tem palestrante que eu fico muito triste, porque eles só usam da emoção. Põe musiquinha, põe pano de fundo, recheia o ambiente, coloca 1000 pessoas num lugar e daí você faz aquela vibração, né? Você faz um discurso inflamado e aí isso eu tenho muito receio, porque, como eu falei, a vida não é assim, né? A vida pode ter isso, mas eu fico triste com alguns palestrantes assim que fazem uso disso para obter um placebo, né? Ou algo que é muito vulnerável, né? Que pode se esvairar em segundos, né? Ou em minutos após a palestra, né? Agora 9h23, você está acompanhando o podcast Rara Consultoria e Treinamento com o Ivan Krieger, palestrante, trazendo muitas informações importantes para você que nos acompanha nesta manhã. E mais perguntas continuam chegando e de relevância. Ivan, quais os cuidados e recomendações que você deixa para as pessoas que pagam valores altos para os programas de imersão atuais? Porque hoje está na moda, então, esse negócio, você vai e fica de sexta a domingo e a imersão, só que eu tenho muito receio com essa palavra, imersão, porque de muito imergir a pessoa às vezes se afoga, né? É uma imersão, tu não faz imersão? Não, assim, eu mesmo tenho dificuldade de... Sábado assisti aí um escopo de palestra das 9 da manhã, cara, até 6 da tarde, é muita coisa. Então, a imersão, o cara vai, ele... Sabe, eu comparo assim com a comida, é igual você vai no rodízio, é bom o rodízio, mas, cara, a possibilidade de você comer mais do que precisa e da digestão ser muito lenta ou até prejudicada é muito fácil. Então, eu tenho muito receio da imersão, porque é muita comida para uma pessoa só e é muita comida para um momento só.
Então eu prefiro ele paulatino, eu prefiro ele gradativo, doses homeopáticas, né? Constância e não a imersão. Ah, mas eu fui na imersão e minha vida mudou? Claro, talvez tenha sido a gota d'água, foi o momento certo na hora certa. Então eu não questiono quem vai, mas, cara, pagar 5 mil, 6 mil, 10 mil, ir para São Paulo, cara, eu tenho muita dificuldade. Mas se você quer, faça, porque é preferível fazer isso do que nada. Agora, não é o meu estilo e eu penso que não é a única dosagem que pode ser aplicada a um ser humano para modificar a sua mente e também melhorar o seu desempenho como pessoa e como profissional, né? Funciona ou não funciona? Pode funcionar dependendo do caso, mas eu tenho muita dificuldade. Volto a dizer, é a mesma coisa que eu disse, tu tá com fome, então, cara, vai no rodízio, vai durar quanto? 4, 5 horas. Funciona? Funciona, matou a fome, comeu bem pra caramba, comeu de tudo, fez todas as carnes, provou de todas as carnes, mas e aí, teu estômago? Quanto que ele suporta? A nossa mente, quanto suporta de conteúdo? Então eu prefiro a digestão boa do que o excesso de alimento. O mesmo se aplica ao conhecimento. Bela resposta, Ivan. Vamos lá. Quais temas, assuntos estão aí nas tendências de palestras, Ivan? As pessoas dizem, Ivan, eu quero que tu venha aqui e fala sobre as tendências, né? Então, eu também sou muito receoso com a tendência, porque se é tendência, Darcy, pensa comigo, eu estou indo atrás de alguém. Então, eu prefiro trilhar uma trincheira e abrir uma trincheira do que seguir o que os outros estão me dizendo, né? Então, mas a tendência, então a tendência hoje é assim, falar de propósito. Tu pode viajar o mundo, Europa, Ásia, então o pessoal está falando de propósito hoje, propósito de vida. O pessoal está falando em inteligência emocional ainda, coisas que eu já estudo há mais de 30 anos. Não que eu saiba tudo, estou dizendo que essa bola já foi cantada há 30 anos atrás, quando eu estudava isso, quando eu tive o privilégio de fazer as pós-graduações e o mestrado. Mas não é isso, né? Então, espiritualidade está um assunto dentro das empresas e na vida, porque o mundo está tão estranho que esse assunto veio em evidência. Não religiosidade, mas é espiritualidade. Existe uma profissão nova chamada futurista. Veio aqui na nossa cidade uma mulher, né, cobrou uma palestra, um valor bem alto, e ela falou sobre o futuro. O futurista, ela era futurista, mas daí eu fiquei feliz, Darcy, porque naquela palestra ela falou 9 minutos de um slide que eu já falo há 4 anos atrás. Então, isso eu não estou falando com uma arrogância, mas eu fiquei feliz. Eu disse, cara, ela com inteligência artificial produziu o mesmo raciocínio que há 4 anos atrás eu já usava nos clientes, né? Então, eu penso assim, o futurismo é um assunto, a saúde mental, né? Hoje a gente tem muito caso de depressão, de doença mental, né? Não um distúrbio mental, mas uma dificuldade de lidar com a mente. Depressão, ansiedade, remédio, né? Falta de sono, tem muita gente rica, mas que não dorme, né? Ou dorme mal. Soft skills, que é o quê? Que são as habilidades não técnicas, né? Contador, engenheiro, isso tudo é técnico, mas a soft skills é aquilo, resiliência, as palavras da moda, né? Comunicação, própria oratória. Então são assuntos que têm permeado aí. Então tu pode ir daqui para São Paulo num congresso sobre desenvolvimento pessoal ou sobre empresa e negócio, vai ter um desses temas de certeza. E a vantagem é que eu estou aqui no Alto Vale, eu estou aqui numa cidade pequena, estudo isso aqui há anos e tenho condição de abordar qualquer um desses temas com muita propriedade e também humildade, porque eu não sei tudo, mas eu sei onde está. Por isso que eu leio bastante e sempre trago um livro aqui. Porque os livros nos ensinam. Você não precisa pagar 5 mil, às vezes, para fazer alguma coisa que o livro já está te ensinando, né? Ô Ivan, o que te levou a ser palestrante é essa escalada da leitura, de você realmente se jogar dentro de um livro e buscar aquilo que nós temos que levar para quem está nos acompanhando através da leitura? Não é só a leitura, é a mesma coisa que você perguntar para um engenheiro que gosta do que faz, por que você levou você a ser engenheiro? Pergunta para um médico bem-sucedido, o que levou você a ser médico? Pergunta para um jogador de futebol, por que você escolheu ser jogador de futebol? Eu arrisco a dizer que nenhum deles vai dizer, não, eu escolhi porque eu olhei o que dá mais dinheiro e fui nisso aí. Talvez a medicina é a que mais sofra com isso. O sofre, eu falo entre aspas, né, com a devida proporção, mas, cara, eu escolhi porque eu descobri que era o que me dava alegria. Era onde eu via o que eu estava fazendo, que eu podia contribuir, o tempo passava rápido demais. Eu falei, por que quando eu trabalho das 8 às 6 o tempo não passa e quando eu estou para fazer uma palestra, ou até produzindo a palestra, cara, o tempo voa. O tempo voa, Darcy. Quando eu estou preparando, por exemplo, esse podcast, o que eu vou falar?
Cara, ontem era 1h, eu estava pensando o que eu vou falar, tomara que o que eu fale produza um fruto, tomara que o que eu fale... Era 1h30, podia ser até 5h. Então, lembra que eu comentei aqui que eu já não trabalho pelo relógio? Então, não importa que dia que é, que hora que é. Então, por que eu sou palestrante? Eu não sei, eu acho que é a única coisa que eu sei fazer. Eu não sei ser médico, eu não sei ser engenheiro, eu não tenho a habilidade e a voz que você tem, mas eu sei fazer palestra. E a única coisa, então a praia de cada um é quando você descobre o que você nasceu para fazer. E eu descobri no ano de 99 para 2000, cara, isso aí é que a única coisa que eu sei fazer é que eu vou fazer até os 100 anos. Depois dos 100 talvez eu diminua um pouco. Qual foi a primeira oportunidade que você teve de levar em público e transmitir uma palestra? Foi numa cidade pequena chamada Agrolândia, isso foi lá em 99, quando disseram, foi até na igreja, disseram, Ivan, tu já está tanto tempo aí, vem e traz uma palavra. Cara, daí eu disse, cara, como é que eu vou fazer uma palestra, né? Daí eu sempre admirava as pessoas que pegavam, às vezes, uma palavra e falavam 30 minutos sobre aquela palavra, né? Uma palavra só, confiança, alegria. Aquele velho ditado, né? Do limão você faz a limonada. Hã? E eu topei, eu disse sim. E aí a hora que terminou, cara, foi um dos dias mais felizes. Eu disse, eu posso, eu consigo, eu sei, eu vou estudar mais para amanhã fazer melhor isso aqui. E isso foi lá em 99. Então hoje eu não troco minha vida assim profissionalmente por nada, né? A única coisa que eu sei fazer é produzir uma palestra. Tu me dá um desafio, eu estudo isso, cara, eu vou estudar e procurar conectar o mais rápido possível aquele escopo de informação e produzir isso de uma maneira didática, interessante, de forma que eu consiga colocar o interlocutor dentro do assunto proposto. E, de certa medida, eu tenho conseguido isso, assim, pô, Ivan, quando tu fala é um pouco diferente, pô, tu consegue reter a atenção, captar, a gente começa a prestar atenção, a gente se vê ali dentro. E eu comecei a receber isso como um elogio e como um ministério de Deus. Ó, Ivan, essa aqui é a tua praia e navega nessa praia a vida toda. Então, minha vida de palestrante começou assim. Você está acompanhando o podcast Rara Consultoria e Treinamento. E o Ivan Krieger, palestrante, trazendo aí muitas palavras e informações que agregam realmente. E quando fala em agregam, Ivan, você, desde que eu conheço, eu vejo você uma pessoa muito organizada. Ok. Para tudo isso, agrega? Sim. Ser organizado? Sim, como eu falei, por isso que eu pedi desculpa pelos 7 minutos. E veja que eu não digo eu cheguei atrasado, porque eu cronometro. Então eu sei que eu cheguei 7 minutos atrasado. E isso é um descompasso para mim, que sou palestrante, isso é um descompasso para quem quer excelência. Quem quer excelência não chega tarde. Então eu saio incomodado com isso. Mas o pior não é sair incomodado ou chegar atrasado. O pior é fazer do atraso um estilo de vida, ou achar que é normal chegar atraso, ou colocar o atraso na 470. Por exemplo, amanhã eu vou para uma cidade aqui perto, onde a gente vai passar pela 470, só que eu vou sair 3 horas antes, justamente para não atrasar. E o paradoxo, Darcy, é assim, parece que quanto mais perto, mais a gente se atrasa. O último que chega é aquele que está mais perto. Não sei se você já reparou isso, é estranho. Você pode marcar alguém que está lá numa cidade a 100 km, o cara chega cedo. Quem chega tarde é o cara que está aqui do lado. Então é uma coisa muito interessante, eu tento evitar isso. Então eu erro bastante, mas normalmente eu tenho, assim, eu reconheço quando eu erro e aí eu corrijo isso. Então vou procurar não chegar mais 7 minutos atrasado para não roubar o teu tempo. Vamos lá, mais perguntas chegando por aqui. Ivan, como é o processo do teu trabalho para elaborar uma palestra dentro de um evento? Sim, as pessoas convidam para o evento. Então primeiro eu entendo o evento, eu digo, tá, de que é o evento? É uma palestra, tá, quem vai estar lá? E aí eu começo a estudar o tema. E aí eu faço uma pergunta também, eu digo, por que esse tema é relevante dentro do seu evento? Né? E aí ele me dá a justificativa, e aí eu vou estudar o tema, com aquilo que um pouco eu já sei, e um pouco eu vou escutar uma tendência, porque às vezes aquele que está mergulhado no seu tema, ele não tem o tempo para estudar as variâncias que acontecem dentro daquele tema. Então, se tu me dá um tema da tua ciência, tu continua trabalhando. Eu pego aquilo onde para e tento desossar isso de uma maneira um pouco contextualizada. Hoje está acontecendo isso. A tendência é isso aqui. Eu não gosto muito da tendência, mas olha, a consequência talvez disso vai ser Y, né?
E é isso eu tenho feito em todos os ramos. Então eu saio de um posto de gasolina, vou trabalhar num supermercado. Depois eu saio do supermercado, vou trabalhar numa indústria que vende parafuso. Depois eu saio da indústria parafuso e vou para dentro da farmácia. Depois eu saio da farmácia, vou para uma clínica de médico odontológica, né? Então olha a variedade. Então eu trabalho a palestra sempre estudando o tema, entendendo por que aquele tema é relevante para quem está me convocando ou contratando. Exemplo prático, Darcy, domingo eu vou fazer uma palestra numa igreja. E aí eu perguntei, de que tu quer que eu falo? Fala qualquer coisa. Eu falei, não, falar qualquer coisa é pobre, né? Eu tenho que falar aquilo que é você que conhece. Mas é tu que é o palestrante, mas quem conhece o povo é você. Né? Você que está me convidando, né? Então eu não quero ir na sorte para ver se dá certo. Eu quero que você me dê uma justificativa e um tema que você precisa. Fazendo isso, eu estou colocando a mente de quem me convida numa rotação um pouco diferente, para ele mesmo não cair na rotina. Ele tem que perceber o que o seu povo precisa. Vale para uma empresa, vale para a vida, vale para o pai, vale para a família, vale para uma igreja, vale para uma ONG, vale para qualquer associação. Você tem que saber o que o teu time precisa. Né? Como cativar o público, Ivan, que está assistindo a tua palestra? Isso daí é dentro da ciência da oratória, né, que eu também estudo e tenho tido o privilégio de ter tido bons professores e instrutores nesse sentido, mas é um outro capítulo que a gente vai falar só sobre isso. Mas, assim, respondendo rapidamente, você precisa conhecer para quem você está falando, você tem que entender o ambiente e você precisa falar aquilo de uma forma muito autêntica. Você tem que se sentir parte daquilo que você está falando. Né? Então, fala de quem você é, fala o que você faz, seja verdadeiro, seja sincero e coloque uma pitada de emoção. Não é emoção que convence, não é emoção pela emoção, mas alguma coisa tem que brilhar no teu olho ali, né? Então eu tenho que gostar daquele lugar, gostar daquele assunto, gostar daquela temática. E aí o olho brilha, o coração pulsa e o tempo voa e ele parece que não passa. E eu te pergunto ainda, nesse mesmo segmento, você cativou o teu público, né? Como é que você faz para estudar esse público, já que às vezes você não conhece o local, não conhece o ambiente e muito menos o público que você vai levar? Sim. Aquilo que eles estão pedindo que você leve. Às vezes a gente tem que perceber na hora, às vezes quem convida nem sabe quem vai estar. Mas em muitos lugares, e também são 25 anos trabalhando, Darcy, nessa linha, então mais ou menos a gente quando entra, tu já percebe, né? E aí, assim, normalmente quando tu chega antes, dá tempo de perguntar. E eu tenho, assim, aprendido, não é um segredo, mas é uma coisa que funcionou. Eu pego a pessoa com mais idade, mais tempo naquele lugar, e eu pego a pessoa mais nova e tento achar os dois líderes ali, os dois caras que comandam, né, o ambiente. Em todo ambiente tem 2 ou 3 que comandam, correto? Se tu achar esse, tu pega o fio da meada. As né? chamadas lideranças, As lideranças, que não é o que está no crachá, é quem de fato manda. Às vezes pode ser a pessoa mais idade, é um conselheiro, às vezes pode ser um jovem que é muito forte, que tem uma opinião formada. Então eu pergunto, o que tu acha? Como é que está esse ambiente? Como é que está esse grupo? Por que esse grupo se reúne aqui? Isso é importante. Por que esse grupo está reunido? Então, quando eu sei o motivo pelo qual ele se reúne, não fica tão difícil eu colocar um assunto que esteja dentro da expectativa deles. Né? Bacana! Você está acompanhando o podcast Rara, consultoria e treinamento com Ivan Krieger, palestrante. Mais perguntas chegam por aqui para que você possa desenrolar ainda mais o nosso podcast. Ivan, o que deveria ser levado em conta quando se contrata um palestrante? Currículo? Clientes? É isso mesmo? Clientes clientes atendidos. Uhum. O que leva em conta, Ivan? Porque normalmente quando você vai lá, tu olha o currículo do cara, estudou onde? Estudou lá nos Estados Unidos, fez faculdade em universidade renomada, os clientes que ele atenderam, sim, né? Mas é preciso levar em conta o que motiva ele a falar, né? Então, qual a motivação dele em palestrar? Né, qual é a mensagem que ele quer trazer, né? Então o currículo é importante. Eu gosto sempre de perguntar o que você está estudando atualmente, né? Porque aquilo que você dedica o seu tempo presente é mais relevante do que todo o currículo que você tem para trás, né? Porque tem gente que se apoia no currículo. Mas assim, é importante, porque quem compete comigo atende Bosch, atende Unilever, atende, olha lá, então, eu nunca atendi Unilever, né? Agora eu tenho condição de entrar na Unilever e fazer uma palestra que ninguém ouviu lá,
tenho uma condição de, com o meu jeito, transmitir o meu estilo de vida. Sabe por quê? Não porque eu sou bom e nem porque você é bom, mas porque a tua história eu jamais vou ter. Então, se você transformar a tua história dentro de algo que as pessoas gostam de ouvir, você certamente terá êxito na fala e vai poder contribuir até falando para autoridades muito superiores a hierarquicamente aquela que a gente tem. Então eu fico muito tranquilo, já falei para prefeitos, já falei para diretores, já falei para gente que anda de helicóptero, já falei para gente que ganha um salário mínimo. Então não importa, a pessoa é pessoa e elas precisam das mesmas coisas e sofrem as mesmas dores, né? Você já ficou alguma vez em alguma palestra nervoso, ansioso? O nervosismo ele faz parte, né? É sinal que você está fazendo algo que vai te fazer crescer. Pior quando você nunca fica nervoso. Eu estudei cantores, estudei jornalistas, estudei palestrantes. Todos eles me disseram: Ivan, quando parar o frio da barriga, muda de profissão. E isso eu gravo. Quando parar o frio da barriga, muda de profissão, né? E eu não mudo de profissão porque sempre tenho frio na barriga. Hoje de manhã eu vim nervoso, sim, mas eu compenso o nervosismo com a alegria de estar aqui. Porque para mim, cara, esse tempo não poderia parar. Porque é o momento presente, é onde eu dou o meu melhor. É aquilo que eu faço e é a única coisa que eu sei fazer. E queria que você assistisse, queria que você se apropriasse dessas palavras. E em nome de Jesus e de Deus, que você usasse essas palavras para o teu bem e para o bem do teu próximo. De forma que a tua vida, a tua casa, a tua profissão e tua equipe seja melhor do que ela é. Veja bem, Ivan, nós estamos falando aqui para câmeras e nós não estamos vendo pessoas e não fazemos dimensão da quantidade de pessoas que está conosco. Sim. Né? E você tem que transmitir isso de uma maneira clara, sem ler. Uhum. Né? Não tem nada na tua frente. Certo? Tem um livro aqui, mas exatamente, mas não existe colinha. Né? Como você consegue desenrolar a cada pergunta que eu faço para você? É a prática, eu diria. A prática é a vontade. Porque tem gente que pratica e só repete. Eu pratico. Eu vou dar um exemplo. O que eu estava fazendo ontem à noite, aí perto da 1h, enquanto eu me preparava? Estava escutando mais um podcast, mais uma palestra, daqueles que estão na prateleira 1 ganhando 100 mil reais para fazer uma palestra. Eu escuto todo dia. Eu durmo e acordo com esses caras. Eu escuto um cara que é Paulo Borges. Normalmente quem eu escuto não é aquilo que está na mídia, porque normalmente aquilo que está em evidência não é o melhor. O que é melhor é o que está no caminho estreito, aquilo que não aparece. Assim como o melhor livro não é o best-seller, o melhor livro é aquele que você, de fato, se apropriou e vai escolher. Então, Paulo Borges. Meu filho não aguenta mais. Ele já decorou o nome do cara. Pô, papai, de novo escutando Paulo Borges. Quer dizer, é sinal que manhã, de tarde e noite eu vou estar no Paulo Borges. Deu uma brechinha, Paulo Borges. Livro, eu sempre levo livro, porque eu estou sempre querendo entender aquilo que eu faço, querendo melhorar o que eu faço, me baseando e não copiando nos melhores. Porque eu sou bem crítico, eu retenho o que é bom e eu dou uma pitada de criatividade naquilo que só eu sei fazer. Não porque eu sou bom, mas porque eu tenho uma individualidade assim como todo ser humano. E se cada ser humano se captar a sua individualidade com aquilo que nasceu para fazer, você desponta na tua profissão, cedo ou tarde. Que bacana. São palavras sábias de alguém que tem conhecimento, que quer passar conhecimento. É por isso que tem o podcast Rara, para você ter um pouco mais de conhecimento. Continue com a gente, né? Porque mais perguntas chegam por aqui. Que bom. O que você está estudando atualmente, Ivan? E aprofundando um pouco, o que é estudar? O que eu estou estudando? Assim, como eu falei, eu gosto de estudar hoje tacocracia. O que é tacocracia? É a síndrome da pressa. Então eu tenho um workshop sobre tacocracia, nunca ouvi isso em tendência. Se tu pesquisar o que é, vai achar tacocracia, o que é? Vem da junção de tacos, vem do tacógrafo, que é velocidade, cracia é o governo. Então hoje o mundo ele vive o governo da pressa. A gente sempre está com pressa e não sabe por quê. A alegria sempre está no futuro e não no presente. Tudo que a gente faz é para gerar velocidade. As pessoas falam rápido, elas já não escutam. Você vai no teu celular, você põe na velocidade 1,5 e não na 2. Por quê? Porque intangibilizamente você tem a tacocracia. É um veneno mortal e ela é mais letal do que o coronavírus. Porque você não sabe. A pior doença não é a que te mata. A pior doença é que você não sabe que tem. Então, tacocracia é um negócio que eu estudo, Darcy. Né? Um deles. Outra palavra é uma palavra que eu aprendi lá em 98, um pouco antes de ser palestrante. Eu fui numa palestra, o cara disse: Ivan, pega uma palavra e estuda ela durante toda a sua vida. E aquela foi a melhor aula que eu tive em todos os 50 anos que eu estudo.
Qual é essa palavra? Liderança. Então eu não estudo liderança porque é modismo. Eu não estudo liderança porque é coaching, né? Que eu repugno essa palavra. Eu estudo liderança porque é a única palavra que eu estudo. Né? Então, o que eu estou estudando? Liderança, tacocracia, sabedoria, cara. Sabedoria, o livro de Provérbios, eu tento debulhar aquele livro todo dia. Não é algo que dá dinheiro, não é algo que é uma coisa que as pessoas compreendem, mas eu tenho plena convicção que se eu entender o livro de Provérbios, a minha vida melhora e a daqueles que comigo convivem. Né? Vamos ver se eu entendi um pouco da Falei sua muito, colocação. né? Desculpa. Né? Não? Vamos lá. Vamos dividir por partes. Tá. Hoje nós vivemos aquele momento em que muitas pessoas pensam no futuro, não olhando o dia de hoje. Né? Sim. Porque seria nessa escalada, ontem já foi, eu tenho que viver hoje e amanhã a Deus pertence? É mais ou menos nesse sentido? Assim, é uma pressa que tudo é muito rápido. Por exemplo, vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu cresci sem computador. A hora que veio o computador, demorava para ligar. Aquela demora, que era às vezes 30 segundos, hoje é inconcebível, não pode mais demorar. Tanto que quem cresceu fora dessa geração, quando para 5 segundos, diz que está lento. Não é que está lento, é você que quer acelerar mais do que precisa. Exemplo meu, tenho 120 mensagens, mas o que acontece se tu não responder? Mas eu não tenho mais. É a tua mente que colocou uma velocidade desnecessária, fruto de tudo que você ouve. Exemplo prático, eu era do tempo que o Jornal Nacional, e você também, que hora começava o Jornal Nacional, você lembra? 8 horas da noite. 8 horas. Que hora terminava? 8h30. Que hora termina hoje? Eu agora... 9h30. 9h30? 9h30. Quando tudo corre bem, dia de jogo tem uma variação de 30 minutos ali, mas normal é 9. Vamos lá, Fantástico, começava que horas? 8 horas da noite. Que hora começa hoje? Depois das 9. Você assistia Trapalhões, era das 7 às 8 e às 8 começava. O que é isso? Isso que é, de forma muito sutil, eles fizeram que a gente dormisse mais tarde e acordasse mais cedo. Doideira? Então isso é a síndrome da pressa. Então não tem a ver só com o futuro, tem a ver com uma falsa ilusão de que a gente está perdendo e que se eu não acelerar eu fico para trás. Não, eu sou o contrário. Se eu frear, eu consigo ir mais longe, porque a velocidade só é importante quando você sabe para onde está indo, e muita gente está correndo e não sabe para onde vai. Caramba! Ô Ivan, nós temos aqui 3 minutos ainda. E nós temos uma última pergunta, né? Tá bom. Como é o seu dia a dia profissional? Olha só que pergunta. Porque é uma boa pergunta, né? Eu começo lendo ou orando, né? Porque a vida tem que ser... Eu fico muito triste quando tem compromisso muito cedo ou eu acordo mais tarde do que eu deveria e eu não tenho tempo para leitura. Então eu acordo lendo. Isso aqui, é pão diário. Todo dia. Então, você imagina 50 anos eu lendo uma frase ou um parágrafo. Tu é inteligente? Não sou inteligente. Até eu tenho algumas dificuldades de aprendizado, mas eu tenho uma coisa boa. Eu leio e eu capto o que é bom e conecto com o que eu já sei. E projeto para aquilo que eu preciso. Então, isso é uma coisa que para mim está muito claro. Aí o meu dia eu tento vender. Como todo mundo que é empreendedor, eu sou vendedor. Faço esse programa também para tentar vender. Agora, o meu dia, se eu não vendo, eu procuro pensar no tempo. Né? Eu já tenho 50 anos, então estou na metade da vida. Né? Você olha para trás e olha para frente. Tenho perspectiva de 100 anos e eu preciso cuidar de mim para que eu viva bem até os 100 anos, não dependendo do governo e não dependendo de ajuda. E, inclusive, podendo ajudar alguns. Então, isso é uma meta e todo dia eu me preocupo com isso. E eu tento aproveitar o máximo de tempo para ser produtivo, para ter tempo para fazer o que eu gosto. Fora do trabalho. Por exemplo, gosto de nadar, às vezes eu nado 3 da tarde, às vezes eu nado de noite, às vezes eu nado de dia, às vezes quando eu estou cansado eu vou fazer outra coisa, eu gosto de conversar com as pessoas, porque na conversa você aprende. Então todo dia, ou grande parte do meu dia é de reunião, como todo líder, o líder quase não trabalha, ele só se reúne, né? Como eu falei, meu filho diz, papai não trabalha, ele só está em reunião, porque quanto mais você lidera, mais você tem que proporcionar condição para que as pessoas façam, né? E aí as pessoas vão fazer o que é certo de acordo com o líder. Então eu procuro, de fato, conversar com as pessoas, me reunir com quem eu julgo que é pertinente, procuro me reunir com aquele que também aparentemente não faz parte do meu escopo, mas aquele a quem eu posso ajudar, né? Independente da posição que ocupa.
Então, converso com alguém lá de cima e converso com alguém lá de baixo, com toda proporção. Não estou discriminando, estou dizendo que tem gente que, de fato, precisa de você e tem pessoas que você precisa delas, correto? Eu procuro equilibrar isso com os dois e esse é meu dia. Então, eu estudo todo dia e eu me preocupo com o meu tempo, né? É isso que tem sido. E tento vender, né? E eu sempre estou conversando com alguém. Ivan, essa é uma pergunta minha? Para a gente fechar. Tá bom. Como você divide esse seu tempo de liderança, reuniões, palestras, o seu dia a dia e família? Primeiro, eu não me preocupo muito com equilíbrio de vida, porque, volto a dizer, se eu estou feliz no momento presente, eu não preciso equilibrar minha vida, eu preciso desfrutar. Né? Então, eu procurei ter como meta ser produtivo. Então, se é produtivo, eu consigo em 4 dias fazer o que uma outra pessoa faz em 5. Correto? E aí eu aprendi com os americanos, porque o americano é 4 vezes mais produtivo que um brasileiro. Vou repetir, isso é uma pesquisa, não é eu que estou dizendo. Um americano produz por 4 brasileiros. Então, se eu tiver a mente do americano, eu trabalho 4 vezes menos, produzindo 4 vezes mais. Então, a minha palavra é produtividade. Como é que eu faço para o meu tempo valer mais? Não quer dizer que eu não queira trabalhar, quer dizer que eu quero nadar 3 da tarde. Isso, claro que não se aplica a todo mundo, mas se aplica a muitos que querem, que têm uma mente empreendedora e que fazem o seu destino e não ficam refém do destino do governo, do líder, do chefe, da empresa, das regras, daquilo que mandaram você fazer, estudar e ler. Então, eu sigo o meu destino, eu sigo aquilo que eu acredito, Darcy, e eu procuro sempre ter tempo, porque rico não é quem tem dinheiro, rico é quem tem tempo. Mas você não respondeu a minha pergunta. Desculpa. Como é que você faz para dividir a liderança, reuniões, o teu dia a dia e família? Para algumas coisas eu digo não. Simples. Aí não sei se eu respondi. Tem coisa que... Ivan, vamos? Não, mas é importante para ti, não para mim. Mas fica chato. Eu não estou para ficar chato, eu estou para dividir o meu tempo. Hoje à noite tem reunião 7h30. Falaram, Ivan, nessa você vai, né? Porque fica chato não ir. Eu falei, nessa eu não vou. Então essa é a minha forma de dizer, responder a tua pergunta. Eu aprendi a dizer não. E eu tenho dificuldade de dizer não. Mas é algo que eu preciso para que a sua resposta seja respondida, né? Eu digo não. Né? E, aliás, vou lembrar, tem uma música da década de 80 que era dizer, diga não para ser ouvido, diga não, seja positivo. Como é que é seja positivo, diga não? Acho que era Heróis da Resistência, alguma música de uma rock pop 80, né? Então, diga não para ser ouvido, diga não. Podcast Rara Consultoria e Treinamento, tá aqui, entra lá no www.raraconsultoria.com.br e acompanhe as informações também no 47 999886297 e também está disponível o link no YouTube e Facebook para você também ter tudo isso que ele falou ao vivo aqui pra gente. Legal. Ivan, nós estamos fechando mais um podcast Rara Consultoria e Treinamento. Ok, obrigado. Né? Acompanhe a gente, porque a gente vai fazer uma série aí, uma sequência, né, de programas e conte comigo para as palestras. Lembrou de palestras, lembrou do Ivan e da Rara. E assim nós estamos concluindo mais um podcast Rara Consultoria e Treinamento. Tenham todos um bom dia.